Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o bairro Vila Madalena, localizado na capital paulistana, em uma região de topografia acidentada. O bairro é conhecido pela sua boemia, arte espalhadas pelas ruas e galerias, mas, deixa eu te contar, nem sempre foi assim. Em meados de 1910, o bairro começou a receber imigrantes operários, que começaram a se alojar na região, que naquela época não tinha água, luz, nem ruas asfaltadas. Esse cenário foi se modificando e por volta de 1946 a infraestrutura começou a chegar na região. Essa não foi a principal transformação que aconteceu na Vila Madalena. A sua grande mudança ocorreu em 1970, quando muitas pessoas começaram a se interessar pelo bairro, inclusive os estudantes da Universidade de São Paulo. Eles foram os responsáveis por fomentar essa vida boêmia noturna na região. O comércio aumentou exponencialmente na região e atualmente existem diversos conflitos devido ao desequilíbrio entre o entretenimento e a vida residencial. Mas, antes de tomarmos conclusões precipitadas, precisamos entender como funciona o bairro, a sua infraestrutura, sua vegetação, mobilidade, tudo junto. A Vila Madalena está localizada na região oeste de São Paulo, na subprefeitura de Pinheiros, entre os distritos de Pinheiros e Alto de Pinheiros. Então vamos começar a falar sobre os espaços livres. Mas o que são espaços livres? Normalmente eles são confundidos por espaços públicos, por praças, parques, mas não é bem assim. Espaços livres também são os pátios internos da cidade. E nesse mapa aqui, que vocês podem ver, ele está com o preto para as construções e o branco para os vazios. E é notório que os pátios internos e os espaços livres privados são os predominantes na região. Os espaços livres públicos mais próximos são os parques, algumas zonas verdes, mas nada muito grande para suprir a densidade e o tamanho de pessoas que a Vila Madalena recebe. Bom, todo bairro tem mobiliários urbanos, e alguns até trazem à tona a identidade do local por conta de suas características. E na Vila Madalena isso não seria diferente. As bancas de jornal possuem grafites e artes, fazendo você recordar onde está só de olhar. Todo local há também mobiliários essenciais, como pontos de ônibus. Esse mobiliário na região não é tão elaborado, sendo a maioria demarcados apenas por placas. Ainda podemos citar os pontos de táxi, que felizmente são cobertos e com bancos, porém pouco utilizados. Outros mobiliários legais de citar são os bicicletários do Itaú, muito comum em todo o município de São Paulo, promovendo o uso desse transporte. Observar esse mapa, vemos duas cores se destacar, o amarelo e o azul. Mas o que isso significa? Significa que são áreas de ocupação predominantemente residencial, sendo na maioria horizontal e de médio a alto padrão, seguido por residências multifamiliares, verticalizadas e de baixo padrão. Nosso terreno de intervenção está em um quarteirão de uso misto, rodeado de residências verticalizadas e também serviços e comércios. Boa parte do entorno onde será a intervenção, a gente consegue perceber que a maioria dos edifícios é de terra e mais um pavimento. Porém, em algumas quadras dá para perceber que a verticalização ficou predominante, onde a gente tem terra mais 4 pavimentos ou até 10, 15 pavimentos. O subdistrito de Pinheiros, o qual inclui a nossa área de estudo, possui diversas zonas, determinadas para promover qualidade ambiental a todos. A maior zona da região, que está na cor laranja, é uma zona residencial. A segunda maior, na cor azul claro, onde está nosso terreno de intervenção, é uma zona mista, o que significa que é um local em que se pretende promover a diversidade de usos, porém com maior foco em residências. Falando de forma aprofundada do nosso terreno e a zona em que ele pertence, o coeficiente mínimo e máximo de aproveitamento são respectivamente 0,3 e 2. Já a taxa de ocupação para terrenos inferiores a 500 metros quadrados é de 85% e para superiores de 70%.
A altura máxima de uma edificação é 28 metros, e é possível perceber nesse mapa de gabarito que a maioria das edificações nem chegam a essa altura. Referente à cota ambiental, que tem o objetivo de aumentar a qualidade ambiental, nossa zona precisa alcançar a pontuação mínima de 0,29 e 0,50, que está diretamente relacionados ao tamanho do lote. Para o mapa de comércios e serviços significativos, a gente destacou lugares onde ajudam numa boa localização do edifício de intervenção e também para um incentivo de caminhar e andar de bicicleta. Em destaque, a gente colocou bancos, comércios como hortifruti, padaria e etc. Na Vila Madalena, o patrimônio histórico é super diversificado. Pelo fato de ser um bairro antigo, só que ao mesmo tempo apropriado pelos jovens, ele possui exemplos como inventários da Vila Beatriz, dos primórdios do surgimento da Vila Madalena, localizado aí no mapa, como vocês podem ver. E locais como o Beco do Batman, que é super atual. Ela tem essa mistura de culturas, de arte que atrai muitos turistas. Praticamente todo o bairro é permeado por elementos da cultura paulistana, como os campos de futebol, como a esquina onde foi gravado o filme O Vendedor de Linguiça. A infraestrutura que começou a ser implantada na Vila Madalena nos anos 40, hoje em dia consegue abastecer praticamente todo o bairro, de modo pleno, com água, luz, esgoto. Nessa região que a gente está estudando, dá para só melhorar um pouco a questão do abastecimento de gás, que ainda não atende a todos os moradores. A mobilidade do bairro não é por inteiro ruim, porém não foi muito bem estruturada. As pessoas começaram a chegar no bairro, a deixar cada vez mais denso, a densidade demográfica aumentando. E acabou que as linhas de metrô não conseguem abastecer bem o local. Você precisa caminhar, pegar um ônibus, para conseguir chegar na linha do metrô e conseguir se locomover pela cidade de São Paulo. O crescimento da Vila Madalena não foi acompanhado pelo seu sistema de ônibus e de metrô, não foi acompanhado pela mobilidade. A gente vê algumas ciclovias, mas nada que torne pleno esse sentido de ir e vir do morador da Vila Madalena. O carro começou a ser valorizado. A região começou a ser valorizada e o carro começou a ser o principal meio de locomoção na região. A Vila Madalena se tornou um polo atrativo, tanto para turistas quanto para moradores. A maior diferença é que o tipo de morador está mudando. É um morador mais de classe média alta, enquanto os moradores originais, os moradores que sempre estiveram no bairro, estão começando a sair por questões financeiras, de não conseguir pagar um aluguel ou se manter no local, que está se tornando cada vez mais caro. Realizamos uma pesquisa com os moradores e frequentadores do bairro e identificamos que o meio de transporte mais utilizado é carro e metrô. É muito fácil e comum encontrar moradores que trabalham na região ou em bairros próximos, com algumas exceções que se deslocam para fora do município, em regiões metropolitanas. Os mesmos ainda frequentam o lazer da região, que atrai diversas outras pessoas da Zona Sul e cidades vizinhas devido à boemia e à cultura. Entender seus moradores e seus estilos de vida é essencial para entender as necessidades do bairro. Sendo assim, podemos identificar que a maioria da população, cerca de 52,33%, tem escolaridade superior completa. Consequentemente, atingem a média de renda familiar igual ou maior que a 5 salários mínimos. O Índice de Desenvolvimento Humano atinge a pontuação de 0,942. Que coloca o bairro como primeiro lugar na lista da cidade de São Paulo. Já o índice de Gini, que mede a desigualdade social, mostra o valor de 0,58, o que nos permite concluir que há certo nível de desigualdade, e isso pode ter relação entre os antigos e os novos moradores.
Apesar do entorno da nossa intervenção não ter muitos parques e praças, a gente consegue perceber que tem muita arborização entre as ruas e também em condomínios fechados. O bairro da Vila Madalena é um bairro íngreme e pela topografia a gente consegue perceber dois fundos de vale que está passando, o córrego Corujas e o córrego Bellini. Referente ao mapa de hidrografia, está em destaque no mapa as áreas onde tem mais inundação. O bairro da Vila Madalena não é um bairro que sofre com essa diversidade. Porém, o Rio Pinheiros e o Córrego Verdil são locais muito próximos da Vila Madalena. E isso ocorre em dias de chuva que acaba que a Vila Madalena sofre um pouco com isso por conta de congestionamentos. A média da temperatura de superfície fica em torno de 22 a 26 graus, o que é considerado um ambiente mais ameno em relação a outros bairros próximos. Isso pode estar acontecendo graças à lei de zoneamento, que limitou o adensamento urbano da região e barrou em partes o processo de verticalização. Os ruídos na maior parte do dia são baixos, aumentando consideravelmente no período noturno, feriados e fins de semana, devido à boemia e também aos horários de pico por causa dos fluxos de carros e pessoas. A partir das informações coletadas, podemos fazer uma análise mais profunda da região, classificando em condicionantes, problemáticas e potenciais. Como condicionantes, temos aqueles elementos que não podem ser alterados, que são o relevo, muito íngreme em toda a vila, porém possível de o adaptar e até mesmo gerar composições bem interessantes em nosso projeto. Incidência solar, que junto ao baixo gabarito do entorno permite melhores condições de conforto, e também a presença de comércios, bares e restaurantes. Já como problemas temos os ruídos, causados por uma das condicionantes e que geram muito incômodo aos moradores, valorização do transporte individual, já que o acesso às estações de metrô, que mesmo sendo próximas, podem exigir muito esforço para chegar andando, e a ausência de áreas permeáveis significativas e uma vegetação escassa dentro do nosso terreno, facilitando diversos problemas socioambientais, mas que podem ser melhoradas com a proposta de intervenção. Lembrando que mesmo com a região tendo principalmente um gabarito horizontal, começaram a construir no local edifícios residenciais, que não condizem com a história, morfologia e semiótica do local. A Vila Madalena também tem grandes potenciais, desde a ótima infraestrutura das redes de água, esgoto e iluminação pública, até a diversidade cultural e artística dos moradores. E a nova praça nesse terreno, se atentando a todas as condições, tem como valorizar e promover uma relação equilibrada entre a cidade e a natureza, proporcionando a todos que enfrentam a região um novo equipamento urbano com novos mobiliários que atendem à demanda de descanso e lazer.